Pessoal, como é que funciona o mecanismo de reação do NAD, que se converte em NADH? Como que ele captura o hidrogênio? Como isso acontece? Depois da vinheta. Pessoal, há quem diga que se você estiver parado e suando, você está emagrecendo. Não necessariamente é assim que acontece. Por que a atividade física emagrece? Porque quando você está caminhando ou está correndo, você está elevando a temperatura corporal e, consequentemente, a pressão. E isso faz com que a atividade celular aumente, produzindo mais ATP. Então, o que a célula faz? Se você comeu algum alimento, a célula vai pegar os compostos orgânicos desse alimento para produzir ATP. Se você está só correndo e não está comendo, a célula vai pegar os compostos orgânicos da sua gordura e vai oxidar esses compostos orgânicos até virar CO2. Mas espera aí, mas alguém vai dizer assim, não, mas quando a célula pega os compostos orgânicos da nossa gordura, ela vai produzir energia. Sim, só que o resíduo é o CO2. A célula pega esse CO2, leva para a corrente sanguínea, e a corrente sanguínea leva até os pulmões. E os pulmões espelham isso para fora. Pessoal, uma coisa incrível que a glicólise faz, ela pega a molécula de glicose e oxida até o final, produzindo CO2. E a energia, quem captura é o NADH. O NADH ele pega essa energia e guarda para levar até a cadeia respiratória. Então vamos agora entender como que é o mecanismo de reação do NADH. Pessoal, quais são os elementos químicos que participarão do mecanismo de reação do NADH? São 4. O primeiro é o hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Os elementos químicos precisam de 8 elétrons para se estabilizarem. O hidrogênio ele está na família 1A, portanto o hidrogênio tem apenas um elétron. Vamos analisar o hidrogênio. Olha aqui, tá vendo? Ele tem apenas um elétron. E esse elétron ele pode ser compartilhado com outros elementos químicos ou até mesmo com outro hidrogênio. Tá vendo? Eu tenho um hidrogênio aqui, ó, com um elétron. Eu tenho outro hidrogênio com outro elétron. E esses elétrons, eles estão sendo compartilhados entre eles, formando apenas uma ligação única. E essa ligação única é chamada de ligação simples, que é representado por uma reta, por essa linha. Mas você sabe que aqui existe um hidrogênio, existe um elétron e aqui existe um outro elétron. Entendeu? Fazendo apenas uma única ligação simples. Agora vamos olhar o segundo elemento químico que participará do mecanismo de reação do NADH, que é o carbono. O carbono está na família 4A. Portanto, o carbono tem apenas 4 elétrons. Para ficar com 8, ele precisa de quanto? De mais 4. Então vamos olhar o carbono. Pessoal, não é difícil, só preste atenção, porque se vocês não entenderem isso, o mecanismo de reação também vai ser difícil de entender. O mecanismo não é difícil, mas sem essas informações se torna difícil. Entendeu? O carbono tem quantos elétrons? Tem 4, porque está na família 4A, certo? Olha lá, 1, 2, 3, 4. Para ficar com 8, precisa de quanto? De mais 4. Então eu posso ligar um hidrogênio em cada elétron. Formando o que, pessoal? Formando o gás metano. Olha lá, tá vendo? O carbono tem 4 e mais um elétron de cada hidrogênio. Então o total dá 8 elétrons. Mas o elétron do hidrogênio com o elétron do carbono forma apenas uma única ligação. Olha aqui, ó, tá vendo? Então tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 ligações com 8 elétrons. Então você sabe que aqui, ó, nessa linha, nessa reta, existe um elétron do hidrogênio e um elétron do carbono, que estão sendo compartilhados entre eles, formando apenas uma ligação única, que é a ligação
simples, compreendeu? Pessoal, outro detalhe. Esse aqui é o gás metano. Não tem como formar um metano, porque ele necessitaria de ter um outro carbono. Com 2 carbonos, daria para formar uma dupla ligação. Mas metano, pessoal, não existe, entendeu? Então esse metano não existe, é só metano. Porque não tem como formar uma dupla ligação, entendeu? Vamos lá, pessoal, agora vamos por o próximo, a tabela periódica, que é o nitrogênio. O nitrogênio está na família 5A. Quem está na família 5A tem 5 elétrons. Para ficar com 8, falta quanto? Mais 3. Então o nitrogênio, pessoal, só pode fazer até quantas ligações? 3 ligações. Mais do que isso não pode. Entendeu? Então, olha lá, nitrogênio. Ó, olha, veja quantos elétrons ele tem. 1, 2, 3, 4, 5. Falta mais 3, né? Então eu posso colocar um hidrogênio em cada elétron para ficar com 8. Quando eu faço isso, eu formo o que, pessoal? Eu formo o gás amônia, que é o NH3. Ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 do nitrogênio e 1 de cada hidrogênio. Tá vendo, pessoal? Então eu tenho 8 elétrons formando apenas 3 ligações. 1, 2, 3. Pessoal, preste atenção no nitrogênio, que sobrou esse par de elétron. Esse par de elétron, pessoal, funciona como uma base. Então esse hidrogênio ele pode doar esse par de elétrons. Então, ó, o mecanismo de reação tem a ver com isso. Então preste atenção nisso aqui. Observe isso, a gente vai usar essa informação. Compreendeu? Então vamos agora analisar o último elemento químico que participará do mecanismo de reação do NADH, que é o oxigênio. O oxigênio ele está na família 6A. Quem está na família 6A tem 6 elétrons. Falta quanto para ficar com 8? Mais 2. Então, pessoal, o oxigênio só pode fazer 2 ligações. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então falta mais uma aqui e mais uma para ficar com 8 elétrons. Só que quando eu adiciono mais 2 hidrogênios no oxigênio, isso vai formar o que, pessoal? Vai formar uma água. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais um de cada hidrogênio. Então eu tenho 8 elétrons e 2 ligações. Compreendeu? Então agora você sabe, né, pessoal? Agora não esqueçam isso. Que aqui, ó, existe um elétron do hidrogênio e um elétron do oxigênio sendo compartilhado entre eles com uma ligação simples. Compreendeu? Então, pessoal, agora vocês estão aptos para aprender o mecanismo de reação. Agora vocês vão ver a lógica disso lá no mecanismo de reação, ok? Então vamos para o mecanismo de reação do NADH. Pessoal, chegamos no mecanismo de reação do NAD, que se converterá em NADH. A parte aonde ocorrerá o mecanismo é na nicotinamida. É essa parte aqui. O que eu fiz, pessoal? Eu peguei essa parte e separei do resto da molécula, para a gente estudar somente a parte aonde ocorrerá o mecanismo de reação. Só que a parte aonde ocorrerá o mecanismo é na parte oxidada. É essa parte. Então eu peguei essa parte aqui e separei, ok? Então vamos estudar por parte o mecanismo de reação do NAD. E, pessoal, percebam uma coisa. Dentro da célula humana, nós temos resíduo de aminoácidos, nós temos água, temos carbono, hidrogênio, oxigênio, fosfato. Tudo que a célula precisa para sobreviver e para produzir reações. Está tudo lá dentro dela. E existe também, pessoal, um resíduo de um aminoácido, que pode ser uma lisina. Entendeu? A lisina é um aminoácido. Lembra, pessoal, do que eu falei lá? Do nitrogênio, que tem aqueles 2 pares de elétrons? Na lisina também tem nitrogênio. E esse nitrogênio tem 2 pares de elétrons. E essa lisina pode funcionar como uma base, que é o resíduo dela, né? O resíduo da lisina. Pode funcionar como uma base. E isso, pessoal, vai entrar no mecanismo de reação, junto com um álcool, que vai ajudar o NAD
a capturar esse hidrogênio. Então vamos por partes, pessoal, vocês vão entender. Não é tão difícil assim. Olha lá, vamos ver agora a base. O que vai acontecer? Aqui, eu lembro que eu falei? Então, ó, a lisina tem esse nitrogênio. Tá vendo um par de elétrons aqui, ó? Ele pode funcionar como uma base. Aqui tem uma base. O que vai ocorrer é o seguinte. Essa base, ela vai doar esse par de elétrons para o hidrogênio. O hidrogênio vai aceitar esse par de elétrons e vai embora com a base. Só que quando ele sai, ele deixa esse próton com o oxigênio. Só que o oxigênio, pessoal, fica normal. Por quê? Essa carga aqui, ó, esse elétron só mudou de posição. O oxigênio, pessoal, vai continuar com 8 elétrons e com 2 ligações. Só que vai complicar a vida do carbono. O carbono vai fazer 5 ligações. E isso não existe. Como que a gente vai arrumar isso? Bom, vamos ver agora a primeira etapa, pessoal. Primeira etapa. Terceiro. Essa base doou o par de elétrons para o hidrogênio. Ele aceitou esse elétron e foi embora com a base. Olha lá, tá vendo? Essa é a primeira parte. Só que quando esse hidrogênio foi embora, ele deixou o próton com o oxigênio. O oxigênio, pessoal, continuou normal. Só que ele fez uma dupla ligação. Olha lá. Lembra? Ó. O oxigênio continua com 8 elétrons e com 2 ligações. O oxigênio está normal. Só que complicou a vida do carbono. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, o carbono não pode fazer 5 ligações. Isso não existe. Vamos relembrar isso? Olha lá. Veja agora. O porquê eu mostrei para vocês essa parte inicial. Olha o carbono, pessoal. O carbono só faz 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Ele não pode fazer 5. E o oxigênio, pessoal? Quantas ligações ele faz? Lembra do oxigênio? Olha lá, pessoal, o oxigênio. 2 ligações. 8 elétrons e 2 ligações. Só que o oxigênio não mudou, pessoal. O oxigênio permaneceu igual. O que complicou foi a vida do carbono. Olha o carbono. 1, 2, 3, 4, 5. A água só mudou o lado da ligação, mas continua igual. Só que o que vai acontecer, pessoal? Esse elétron que o hidrogênio deixou, ele está correndo pelo sistema. Esse hidreto, como ele está mais perto do carbono, ele vai deixar esse próton com o carbono. Pessoal, quem vai favorecer a entrada desse hidreto é esse nitrogênio que está desestabilizado com essa carga positiva. Olha lá, 1, 2, 3 e quase quarta ligação aqui. Isso não pode, pessoal. Não pode acontecer com o nitrogênio. Ele está instável. Vamos para a segunda etapa. Olha a segunda etapa. Segunda etapa do mecanismo. Veja, pessoal. Ó, tá vendo? Esse nitrogênio vai possibilitar a entrada do hidreto. De novo, a base doa o elétron para o hidrogênio, ele aceita e vai embora. Essa ligação vem para o oxigênio, fazendo com que o carbono fique com 5 ligações. Só que esse elétron está correndo pelo sistema, faz com que esse hidreto libere esse próton para o carbono. Pessoal, quando ele vem para o carbono, essa ligação aqui automaticamente tem que descer. Pessoal, perceba que aqui eu tenho 1, 2, 3 ligações. Essa ligação aqui não conta por quê, pessoal? Porque essa ligação ela está circulando a piridina, deixando instável o nitrogênio. Compreendeu? Só que quando esse hidrogênio fixar nesse carbono, essa ligação automaticamente vai ter que descer. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó, o hidrogênio agora ficou 1, 2, 3, 4 ligações. Agora tá certo. Carbono fazendo 4 ligações. Automaticamente, pessoal, quando esse hidrogênio saiu daqui, ó, estabilizou aqui também, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto. Esse está estável e esse está estável. Ao ponto, pessoal, que essa ligação que estava aqui desceu, fazendo com que essa ligação viesse pro nitrogênio. Pronto, pessoal. Estabilizou o nitrogênio. Agora o nitrogênio tem 1, 2, 3 ligações e um par de elétrons. Entendeu? Então o nitrogênio tem 8 elétrons e 3 ligações. Terminou assim, pessoal? Não, tem mais uma parte. Aqui, ó. Vamos agora na olha lá, a última parte. O que aconteceu, pessoal? De novo, agora vamos
lembra tudo. A base doou o par de elétron para o hidrogênio foi embora com a base. Ele deixou o par de elétron, complicou a vida do carbono, então esse elétron veio pelo sistema, fez com que o hidreto entregasse o próton para o carbono. Aí o hidreto ele acoplou aqui no carbono, fazendo 4 ligações, ao tempo que essa ligação desceu, e essa outra ligação veio para o nitrogênio e estabilizou o nitrogênio. Morreu o assunto, pessoal? Tá tudo certo? Vamos olhar. Ó, tá certo aqui, tá certo, pronto. Agora a nicotinamida está altamente energizada. Só que essa carga positiva que estava no nitrogênio agora passou para a base. Ok, pessoal? Então esse foi o mecanismo de reação. É dessa forma, pessoal, que o NAD captura o hidrogênio e se converte em NADH. Pessoal, vocês conseguiram compreender como é que funciona o mecanismo de reação do NAD? Como ele se converte em NADH? Não é tão simples, é só pegar e levar. Não, tem todo o processo, tem todo o mecanismo. Pessoal, por que eu fiz isso? Por que eu preparei o mecanismo? Porque chega a ser ilógico a gente aprender respiração celular e não conhecer ao menos um mecanismo de reação, pelo menos um. Então por isso que eu preparei, porque agora fica mais claro. Tem mais sentido agora prosseguir na aula de respiração celular. Então agora a próxima etapa é o ciclo de Krebs. Agora sim, pessoal, está todo mundo apto para entender o ciclo de Krebs, ok?